tem como falar do início do chamado eterno sem falar, né? Que durante 8 anos a gente esteve em outro ministério, converteu, a gente esteve por 8 anos. Em abril de 2011, a gente sai desse ministério com a bênção da nossa pastora, a pastora Isabel Benites, que nos discipulou, nos ensinou, né? Aprendemos muito com ela, e Deus nos dá uma diretiva de sairmos, e ela nos abençoa, a gente sai. O Guilherme tinha 8 anos, né, quando a gente saiu, e a gente sempre muito intenso na igreja. A gente sai, Deus deu uma diretiva para a gente sair. A gente orou a Deus, e o primeiro domingo que a gente fica em casa, a gente olha um pro outro, né? Não sei se tu lembra, filho. A gente está sentado na sala de casa e a gente começa a chorar porque a gente não tem para onde ir. Então a gente não estava mais acostumado, né? Estar em casa no domingo à tarde. Então a gente continuou orando, e daí isso passou-se uma semana. Como eu disse, foi final de abril, comecinho de maio. A gente decide começar a fazer cultos na sala da nossa casa, né? E ali a gente começa. Convida os vizinhos, né? E então ali a gente dá o início. Na sala da nossa casa, convidando os vizinhos para virem ouvir uma palavra conosco ali. E daí, depois de um certo tempo, a gente decidiu, claro, Deus falando pra gente, ministrando no nosso coração, pra gente mudar, né, pra uma casinha no mesmo terreno. A casinha era tortinha, caído pro lado. E nós fomos para aquela casinha, e eu tenho lembrança dessa casinha bem, bem simples, né? Bem velhinho. Bem velhinha, no fundo do nosso quintal, no mesmo terreno. E se a gente for olhar, eu não consigo passar por essa etapa, por essa passagem, sem pensar, né, o quanto Deus foi generoso com a gente de fazer com que aquela casinha, aquele lugarzinho tão pequenininho, aquele espaço, né, ser visto, ser alcançado, ter o pensamento de que Deus ouviu as nossas orações, ter o pensamento de que Deus estava nos vendo naquela casinha torta, furada, com aquela pintura desbotada. E eu, jovem não, uma criança, louco para tocar uma bateria, não podia tocar porque o espaço era pequeno. Nós tinha caixa de som. Não tinha caixa de som, não tínhamos equipe de louvor, era só o pastor Jackson com... Eu lembro do púlpito, o púlpito cortava a mão, cortava o dedo, foi, né? Feito de uma partilheira velha, bem rústico, né? E realmente, dependendo de tocasse ali, cortava a mão, né? Mas foi feito de coração, né? Foi feito de coração. Coração e amor. Não consigo não ficar feliz e ver aonde a gente está hoje, onde a gente chegou. E realmente a gente poderia dizer hoje que Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fez crescer. E Aí foram 3 meses ali, né? Aí Deus usa um profeta que vem pregar ali, naquela casinha velha, vem pregar ali, o profeta Eli, né? E ele profetiza e diz que em pouco tempo Deus iria nos tirar dali e iria nos dar uma sala com uma porta direto para a rua. E eu trabalhava numa empresa, eu saía bem cedo de casa, e isso foi no final de semana. Na segunda-feira eu saí para trabalhar, passei na frente de uma sala, estava lá, Lucas, e a porta estava realmente reto para a rua. E ali eu vi que era de Deus mesmo, e procurei o dono, alugamos a sala de baixo, se o Guilherme lembra disso. A gente alugou, e quando eu aluguei eu falei pro dono, né? Aí tinha uma casa, 2 moradinhas em cima, mais uma moradia atrás, e eu falei pro dono que eu estava alugando aquela parte ali para a igreja, mas que eu iria alugar tudo ali, né? E o dono da casa olhou para mim assim e fez uma cara assim de quem não acreditou muito, né? a gente assim, né? Com 5 membros Assim, dentro da membros. igreja. Deus não era de se esperar.
É claro, o aluguel, né? O aluguel a gente pagava um tanto X e na realidade se tornou o dobro, né? Mais do que o dobro na realidade. E a gente foi pela fé, né? A gente tem sempre se movido pela fé. Conforme Deus nos dá, né, o aval, a gente vai. Então a gente realmente chegou o tempo, né? A gente alugou tudo. Na parte de baixo ali a gente fazia algumas vigílias, né? Lembra um pouco da vigília. Lembro das vigílias. Né? Virada. Começava às 7 horas, 8 horas da noite, até às 6 horas da manhã. Era muito lindo o que Deus fazia e Deus já nos mostrava algo ali, sabe, de gerar uma unidade no corpo de Cristo. Né? Tinha gente da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, da missionária, né? O pessoal sabia das vigílias e vinha. E foi lindo que Deus fez. Depois a gente alugou tudo mesmo ali, né? Daí fomos para cima, né? Fomos para a parte de cima, primeiro uma parte só, né? Aí depois a gente derrubou todas as paredes, como a gente fez na casinha, né? A gente nem falou. Na casinha a gente derrubou todas as paredes, né? Ficamos com medo que a casa caísse, né? Mas não caiu, graças a Deus. Não caiu. Então quando a gente mudou para lá, para cima também, tiramos todas as paredes, né? E, cara, foi assim o início, chamado eterno. Foi pela fé, né? Com certeza pela fé e obedecendo uma palavra, uma diretiva. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar, né, Guilherme, é que o chamado eterno, na realidade, ele começou como uma equipe de louvor. O ministério onde nós estávamos. Né? O ministério onde nós estávamos, eu era líder do louvor na época, e a equipe do louvor não tinha nome. Né? Era a equipe de louvor da igreja. E Deus me deu esse nome. E ministério chamado eterno. Né? E então, quando eu saí da congregação onde a gente estava, a única coisa que eu pedi para levar foi esse nome, né? E Deus falou que era para me pedir, a pastora disse, não, Deus deu para ti, pode levar. Então, eu glorifico a Deus porque o pessoal conhece, né? O chamado eterno sempre, desde o começo, a gente ouve as pessoas falarem que o chamado eterno é um diferencial no louvor, né? Porque a essência do chamado eterno é a adoração. Nasceu ali, né? Nasceu, né? Nasceu numa equipe de louvor, né? Várias vezes. Diversas vezes. E eu gostaria de pontuar uma coisa que nós carregamos, né, isso. E Abraão ouviu uma vez, audivelmente, né, o próprio Deus fala com ele, sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar e farei de ti uma grande nação, né? E eu vejo a nossa história com o ministério dessa forma, porque em diversos momentos a gente pensou em desistir, mas aquela palavra a gente sempre carregava, né? Assim como Abraão teve alguns percalços, né, no meio do caminho, mas ele sempre carregou aquela mensagem: Deus vai fazer de mim uma grande nação, e eu creio que a gente carrega isso. São crises existenciais, são levantes, né? Guerras espirituais, guerra na mente da gente. É fácil, gente. É fácil a gente dizer, né, que a gente está vivendo algo em Deus quando está tudo dando certo, né? Quando o negócio está engrenado e vai. Mas o ministério é isso, pastoreio é isso, né? A gente tem altos e baixos, como qualquer cristão, como qualquer, sabe, membro. O cara é membro da igreja, não é um diácono, não é um líder, né? E ele tem crises, nós pastores também tem. Né? A gente teve, quando falavam que a gente era rebelde. Tava brincando de igrejinha. Tava brincando de igrejinha. Quando falava, a gente ouvia falar muito isso. Eu me lembro um dia, que agora me recordo, logo no início, a pastora Lia chegou para mim e disse assim, vamos sair, me tira de casa. E ela estava, eu creio que foi uma crise de ansiedade que deu, por algo que tinha falado de nós. E então ela começa a chorar, desesperada, eu não sabia o que fazer. E eu botei ela dentro do carro e a gente saiu. Eu disse, vamos para onde? Ela disse, só me tira daqui que eu não estou aguentando mais. Né? Por coisas que falavam da gente e ali foi um dos momentos, né, que muita gente para e pensa em parar, né? Porque o ruim do negócio é quando falam algo que você não fez, te acusam de algo que você não fez, né?
Eu creio que é isso que muitas vezes nos, sabe, nos dói mais, né? Mas a gente passava aquilo ali, né? Sempre tivemos isso, para a glória de Deus, sabe? Quando eu estava pensando em desistir, a pastora Lia não deixava. Quando ela pensava em desistir, eu não deixava. Quando eu e ela queríamos desistir, Deus usava esse cara aqui desde pequenininho. Deus usou muito ele, assim, para... Às vezes nós estávamos nós dois sentados, assim, e ele ministrando no nosso coração. Então Deus sempre nos usou, né? Um ao outro. Um para fortalecer o outro, um para dizer, para olhar para o outro e dizer assim, não, Deus não nos chamou para desistir. O interessante é que esse Deus nunca deixou os três desanimar na mesma hora, né? Eu acho que isso é bem notório, né? Porque isso são marcas que a gente carrega, né? Por isso que eu acho que a gente vê pessoas passarem por provações e tentarem desistir, mas a gente conseguiu vencer isso e a gente fala, vamos lá que é possível, vamos lá que realmente não desiste, a gente já passou por isso. Tanto pessoas do nosso meio, tanto membros da nossa igreja, tanto pastores, amigos nossos, que a gente, como a gente venceu isso e carrega isso como uma cicatrizada já, né? Bom, a visão da igreja, quando a gente abriu, sempre foi ganhar almas. Então a gente pediu, né, direcionamento para Deus, né, pela palavra de Deus, como a gente sempre tem feito, né? Tudo que a gente se move, a gente pede para Deus pela palavra, né? E a palavra que Deus nos deu, né? Essa é a visão do chamado eterno de 1 Timóteo 6,12. Diz assim: combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Bom, então a visão do chamado eterno sempre foi ganhar almas, sempre pregar o evangelho do reino e o evangelho, né? Como já diz o nome do ministério da nossa igreja, né? Ministério chamado eterno é uma chamada para a eternidade, né? Então esse é o nosso foco, é ensinar que Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna, né? Então é almas e ensinar o verdadeiro evangelho. E também a gente prega sobre o aperfeiçoamento do corpo para que a gente estruture eles para o ID, né? Que é uma chamada universal que nós carregamos e a gente persevera nas almas, a gente faz um trabalho lindo e foi desde o início da nossa caminhada tentando mudar o contexto de onde nós estamos, o lugar, o bairro, a cidade que nós estamos, tentar realmente A cultura. isso, mudar a cultura, tocar na cultura, tocar nas famílias, tocar no bairros que são entregues à prostituição, drogas, enfim, diversas coisas que o diabo escraviza eles. A gente tenta ao máximo exercer a nossa chamada em Cristo. Até quando perguntaram para nós qual seria, né, o núcleo da nossa visão, né, o público que a gente queria alcançar. Na realidade, a gente não tem um público específico, né? A gente tem trabalhado tanto com criança, jovem, adolescente, né, idosos, né? A gente tem os nossos trabalhos evangelísticos e que a gente faz na rua. Por muito tempo a gente fez em asilos, né? Enfim, casas de recuperação. Então a nossa visão sempre foi realmente ganhar almas e pregar esse evangelho, né? O evangelho verdadeiro, algo que é muito característico nosso também desde o começo, né? A gente ensinar ao povo vir para a igreja, não por quem vai pregar ou quem vai estar tocando, né? Pessoal, a gente não tem uma escala, né? E a gente procura não divulgar, a não ser que seja algum evento, né? Algum evento específico, que são poucos também que a gente faz, né? Então a gente procura ensinar o pessoal a vir para a igreja por causa de Deus, a cultuar ao Senhor, né? E vir com a confiança que quem estiver para ministrar aqui, seja louvor ou seja a palavra de Deus, né? É homem de Deus, é mulher de Deus que vai estar aqui, né? Então isso desde o começo é algo que a gente não mudou, né? Que isso é a nossa visão, é ensinar o povo a buscar a Deus, buscar a Deus. Então, em suma, a visão do ministério, da igreja, está inserida no próprio nome, né? Chamada eterno, ou seja, uma chamada para a eternidade. Bom, essa pergunta é algo que
eu creio que há pouco tempo isso, né, foi gerado. No começo não, no começo, quando a gente abriu o ministério, a gente só queria ensinar as pessoas a amar Jesus, e só queria, né, tocar aquelas pessoas mais perto, né, como a gente falou antes, começamos na sala da nossa casa, então a gente começou a convidar os vizinhos, né, embora, né, não podemos deixar de citar, Guilherme, né, fazia 3 meses que a gente estava com o ministério e Deus nos libera aquela palavra, né, 1 Coríntios lá, capítulo 28, onde ele fala, né, que a obra seria grande, né, foi o primeiro momento que a gente pensou em parar, eu pensei em parar, né, e Deus libera essa palavra dizendo que a obra seria grande, né, mas mesmo com essa palavra, eu pelo menos, né, a gente nunca parou para conversar sobre isso, né, Guilherme, mas eu particularmente nunca pensei. Na realidade, eu pensava em tocar essa cidade, né, a cidade de Caxias do Sul. Eu, com a minha perspectiva, a minha visão de um adolescente, não como um homem que eu sou hoje, eu pensava que a gente não sairia nem daquele bairro. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu acho que foi uma soma de perseverança de todos nós, né? Talvez o meu foco fosse aquele bairro ainda, o foco do senhor seria tocar a cidade, o foco da mãe seria tocar as vizinhas ou os vizinhos, mas o acúmulo dessas motivações fluiu para que houvesse um, um resumo, né, um resultado de um objetivo que hoje a gente está indo para Segunda nação, né? segunda nação. Na realidade, eu lembro, né, eu lembrei agora que a gente até tentou expandir na cidade, né? A gente abriu uma congregação no Serrano, cara. Né? Podia até aparecer uma lembrança ali nas redes sociais, lá no Serrano. Aí depois, lá na casa da irmã Maria, lá embaixo, lembra? Nós começamos lá também. A Maria e o Everton. Isso. E não deu certo, não fluiu. E a gente continuou com a sede ali, né? Aí depois surgiu a possibilidade de Lages, né? A gente abriu, precisou fechar, voltamos. Aí depois, de novo, né? Bom Jesus, né? Bom Jesus. Bom Jesus, lá fomos para Bom Jesus. A igreja lá funcionou por um tempo também, fechamos lá. Aí depois fomos lá de novo, Flores da Cunha, Lagoa Vermelha. Né? Fechamos em Lagoa, precisamos fechar. Hoje a pandemia fechou, retornamos. Aí houve toda aquela reviravolta, né? A partida da pastoralia. E foi ali, eu de fato, de verdade, nunca pensei em colocar os meus pés em outra nação, né? Não. Mas ali Deus libera através da boca do pastor Edson, né? Nosso pastor, aí que está com a gente. Ele libera dizendo que Deus traria as nações, né? Então veio Argentina, Moçambique e a gente crê, né? Continua crendo, né? Deus usou outros profetas também para falar que viriam outras nações e a gente tem andado em cima dessa palavra, né? Tudo que Deus tem nos direcionado, andando em cima de uma palavra, né? Nada que a gente inventa, né? Nada que a gente cria, mas sim que o Senhor sempre dá uma palavra. E é claro, sempre frisando, né? Que nós não nos movemos por emoção, não nos movemos em forma de uma movimentação emocionada. Para onde nós estamos indo, nós levamos algo, nós não queremos, não estamos indo para pegar algo, nós estamos indo para levar algo, nós estamos levando visão do reino, nós estamos sendo enviados como Jesus foi enviado, nós estamos fazendo uma tarefa, vamos lá para cumprir um propósito, não é uma aventura. Mas aí se vão 12 anos, né? 12 anos, né? Esse ano, completando 12 anos. E é fantástico, cara. A gente olha para trás e não tem como dizer que Deus não está no negócio, né? Não tem como dizer que Deus não está no negócio. Às vezes eu estou aqui olhando para essa igreja, olhando para esse lugar, e eu digo assim, cara, é Deus puro, né, cara? É Deus puro. Deus puro. Minha oração tem sido que a gente não faça nada daquilo que o Senhor não quer que a gente faça, mas também que a gente não deixe de fazer nada daquilo que Ele quer que a gente faça. Né? Essas têm sido as nossas orações acerca desse ministério, acerca do povo que está conosco aqui. Né? Quando eu olho para todos que estão aqui na
né, no ministério, são respostas de oração, são respostas da própria palavra que Deus liberou sobre nós e só alegra o coração. Muitos anos de oração. Muitos anos. Na realidade, se você não acreditar naquilo que Deus colocou sobre você, ninguém vai acreditar. Chamada eterna é isso. A importância do chamado eterno na minha vida. Na verdade, chamado eterno na minha vida sempre foi importante. Desde o início, desde o primeiro dia que eu vim para essa igreja, sempre foi importante. A igreja chamada eterno, ela é importante porque ela me acolheu em momentos muito difíceis. Foi em momentos onde eu perdi meu irmão e a igreja esteve aqui para me acolher. A igreja esteve aqui para me confortar. E até hoje em dia eu estou aqui na igreja e estou vivendo momentos surreais, momentos incríveis. Fiz novas amizades muito incríveis. Os adolescentes da chamada eterna são incríveis. Na verdade, todo mundo, né? É muito difícil a gente expressar em algumas palavras, principalmente em pouco tempo, para a gente falar de tudo que aconteceu nesses 12 anos. Esses 12 anos do Ministério Chamado Eterno fazem parte da nossa história. Nós fizemos parte desses 12 anos do Chamado Eterno. E para nós ainda remete mais, porque a gente vem da amizade, companheirismo com o pastor Jackson desde antes. Então realmente é um grande desafio a gente expressar nesse pouco tempo, pelo menos algo que trouxesse o real sentido, o que foi esses 12 anos de Ministério Chamado Eterno. O que mais me impacta, o que mais me traz, não sei como é que eu posso expressar isso, mas o que mais me traz na lembrança seria uma palavra, que é realmente a palavra família. E todo esse tempo que a gente teve aqui, foi um tempo que eu e minha mãe estamos desde o início, né? Mas éramos somente eu e ela. Então, como estávamos aqui na cidade, apenas eu e minha mãe, pastor Jackson, pastora Lia e Guilherme eram a nossa família. Nós formávamos o Ministério Chamado Eterno e isso era a nossa família. Eles eram a nossa família e nós éramos a família deles aqui. Por isso o que me remete, quando eu penso em Ministério Chamado Eterno, eu penso em família. Da mesma forma foi quando a Vanessa veio. A Vanessa veio, só conhecia eu e a minha família, pastor Jacques, pastora Lia e Guilherme, se tornaram também a família dela. E isso foi o que a gente viveu em todo esse tempo. Mais de uma década a gente vive com uma família aqui. Por isso, cada vez que nós vemos uma pessoa estar participando conosco, cada pessoa que desce as águas do batismo, cada pessoa que aceita Jesus, a gente vê, cara, é mais alguém para fazer parte da nossa família. Sim, e tipo, essa família, como a gente declara, né, o chamado eterno, é como a gente se sente acolhido aqui. Todas as pessoas que chegam aqui, a gente sempre tem um retorno da forma de como as pessoas são recebidas. E quando eu cheguei aqui foi assim que eu me senti abraçada, me senti parte da família já. Eles já me incluíram na família chamada Eterno. Naquela época eu não era batizada, também uma coisa bem importante para mim que aconteceu foi porque foi no chamado Eterno que eu me batizei, que eu resolvi me batizar. Foi um dos primeiros batismos que teve. Em 12 anos de história, é muita coisa. Nós participamos de todos. E como nós sempre estivemos aí, então nós participamos de tudo. E aí, então, elencar alguns pontos em pouco tempo é muito difícil. Guilherme é como sempre foi um irmãozinho, agora um irmãozão. Pastor Ali sempre foi
eu considerava ela como uma irmã para mim. Era irmã, era uma irmã daquela que a gente brigava, que a gente muitas vezes voava farpas, mas uma pessoa que Era a irmã mais velha era a chata. irmã mais velha chata, né, cara? Meu Deus. E na trajetória do louvor também quero contar um pouco, né, que era bem engraçado. A gente sempre dá risada junto, né, de lembrar do louvor lá atrás, né, que éramos pastor o Guilherme, eu, a Liana, o Pedro e o pastor Jackson. Então, Toda igreja fazia parte do louvor, né? toda a igreja fazia parte do louvor, né, e não tinha quem cantasse junto com nós lá embaixo, mas era muito engraçado, porque daí a gente comprou uma TVzinha para passar as letras das músicas, né? E aí não tinha quem passasse, daí ia eu com o microfone lá atrás da casa e eu ficava passando as letras e cantando ao mesmo tempo. Ah, era muito engraçado. Enfim, quando a gente começa a puxar na nossa memória tudo isso, vem muita coisa à tona, né? São muitas lembranças boas, são muitos momentos, são muitas emoções vividas em todos esses anos. E agora a gente se alegra muito em ver tudo que passou, tudo que a gente está vivendo agora também, né? Tudo que tem acontecido durante esses anos. É tudo muito bom a gente vivenciar isso junto, né? Com a galera aqui da igreja, vendo o crescimento, vendo as pessoas, né? É muito emocionante tudo que a gente tem vivido durante esses anos, né? Até agora, esse ano, com essa trajetória já das missões, né? Esse ciclo que a gente está vivendo agora também, né, Pedro? Exatamente. Então foram 12 anos de dificuldades, 12 anos de lutas, mas foram 12 anos que nos trouxeram um crescimento gigantesco. E tudo que a gente vê, como falou agora, né, Walmir, tudo que aconteceu, tudo que a gente começa a pensar e lembrar de como foi lá no início e como o que está acontecendo agora, pastor indo para a África, foi para a Argentina, o que acontece aqui com Flores da Cunha, Lagoa Vermelha, Lages, então a gente vê Deus agindo de uma forma tremenda em tudo isso. Então, a cada segundo, cada minuto, eu sou realmente grato a Deus por tudo que Ele permitiu que nós vivêssemos até aqui. E isso tudo nos motiva também a nos manter nessa crescente junto com o ministério, porque a gente crê que tem expectativas ainda, que Deus tem muita coisa a fazer através de cada um de nós, através desse ministério. E é por isso que a nossa mensagem para cada um que estiver ouvindo, a nossa mensagem para cada um que chega aqui, é que realmente, quando chega aqui, tenha a certeza absoluta de que encontrou uma família, encontrou pessoas que estarão de braços abertos para abraçá-las, ombros, para quando o momento for necessário chorar, e que tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para a glória e com a graça de Deus, a gente estará sempre disposto a ajudá-los. Então, a nossa mensagem é que todos sejam sempre muito bem-vindos a esta família. Bom, a minha trajetória no Chamado Eterno começou lá em 2007, quando eu vim para Caxias do Sul. E vim em setembro de 2007, eu vim embora para Caxias do Sul. Foi um recomeço de tudo na minha vida, juntamente com o meu filho Pedro. Em janeiro de 2008, eu saí à procura de trabalho. Eu fiz algumas entrevistas e eu acabei tendo 3 opções de trabalho, onde eu poderia escolher. E, obviamente, porque Deus tinha projeto já na minha vida, eu acabei escolhendo, fazendo a escolha por uma empresa, onde eu comecei a fazer um treinamento. E nesse treinamento eu acabei conhecendo, entre outras pessoas, a Liana, a Lia Oliveira. A gente fez esse treinamento por 2 semanas na empresa e fomos destinadas para trabalhar no mesmo local, na mesma seção onde a gente começou a trabalhar.
foi uma das primeiras pessoas que me acolheram de uma forma sobrenatural aqui em Caxias. Porque a partir desse momento a gente começou a trabalhar juntas, nós fazíamos horário de intervalo juntas para conversarmos. Eu estava passando por uma situação complicada, de uma readaptação na minha vida, e ela foi assim um ponto chave para mim. A partir daí, ela começou a conversar comigo. Ela já era da igreja, eu não era, não conhecia a palavra, não era evangélica, e ela já era. Ela e o pastor Jackson já eram da Quadrangular. Foi nesse momento que ela me convidou para ir conhecer a igreja. Eu cheguei num domingo, chamei meu filho, disse vamos lá conhecer, e a gente foi. A partir desse momento, tudo mudou, porque o projeto foi Deus colocar ela no meu caminho para me ganhar para Jesus. Ela não chegou a completar o tempo de experiência dela nessa empresa e ela acabou saindo. Mas ela já tinha deixado o legado dela para mim. Ela já tinha me levado para a igreja. Isso foi em fevereiro, que a gente começou, fevereiro de 2008. Em dia 20 de junho de 2008, eu me batizei na Igreja Evangélica Quadrangular, onde ela e o pastor foram meus padrinhos de batismo. E a partir desse momento a gente não se desligou mais. Simplesmente foi uma amizade e um carinho que a gente criou como se fôssemos realmente uma família. Eu tive ela como uma filha, o pastor como um filho e o Guilherme como fosse meu neto. Eu ainda não tinha neto, só tinha meu filho, né? Então, levava o Guilherme para um dentista, levava para médico, estava sempre junto com eles. A gente estava sempre junto. Foi a família assim que a gente se apegou totalmente aqui. Eu sempre dizia para meus irmãos, da minha família, que eu estava longe deles, mas que eu tinha encontrado uma outra família aqui em Caxias. Foi difícil, sim, foi muito difícil a caminhada para chegarmos até aqui. Foram muitas lutas, foram muitas dores, foram muitas perdas. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos juntos até hoje. Sei que ela não está mais aqui com nós, mas também sei de tudo que ela fez, de todo o carinho que ela sempre teve, de toda a dedicação dela por esse ministério. Que muitas vezes ela abriu mão da vida pessoal dela para estar junto, para fazer a obra. E graças a Deus estamos aí, completando já 12 anos, e muito feliz também por, nesse momento, o pastor Jackson estar fazendo o que Deus determinou para ele fazer, cumprindo a missão que Deus deu para ele, que é levar a palavra de Deus pelo mundo. Eu sou muito grata pela família dele, sou muito grata pelo chamado eterno. O momento mais difícil do chamado eterno, eu falo sem hesitar e pensar duas vezes, foi a perca da pastora Lia. O momento mais difícil de tudo que nós passamos aqui, de todas as lutas, de dificuldades que a gente teve no Ministério Chamado Eterno, o momento mais difícil realmente foi a perda da pastora Lia. E eu sou muito suspeito em falar porque eu fui filho dela, né? Mas eu creio que não só eu, como um filho carnal, eu creio que muitos aqui no Ministério Chamado Eterno enxergavam ela como uma mãe espiritual. Tudo a gente superou, tudo a gente matou no peito a graça de Deus e foi para frente, mas a perda da pastora Lia realmente foi o momento mais difícil nesse tempo do Ministério Chamado Eterno. Foi uma perca muito grande porque nós perdemos a mãe do Chamado Eterno, né? E não era uma simples mãe, era uma mãezona.
e com as suas características bem reforçadas, né? Eu lembro muito bem dela como uma pastora que corrigia, não hesitava no confronto, uma pastora que cuidava dos seus, mas cuidava com bravura, se fosse necessário passar momentos no hospital, passar momentos de luto com os outros irmãos, passar momentos aqui dentro da igreja. Enfim, diversas ocasiões que creio que todos do ministério têm uma história, uma passagem com ela. E como eu falei, eu sou suspeita em falar, né? Minha mãe era uma mãezona. E eu creio que o que o ministério viu foi realmente a mãe Lia Oliveira. Todos viram a mãe que eu sempre vi na minha juventude, na minha infância. Uma mãe que fazia com que me puxava na oração, me puxava no jejum, dizia para mim: Guilherme, vai ler a Bíblia, Guilherme. Guilherme, vai orar, Guilherme. Já orou, Guilherme? E ela fazia essas coisas direto. No início do meu namoro com a minha esposa, foram também momentos em que ela mais me educou. Ela foi uma mãe presente, uma mãe que me corrigiu, o homem que eu sou hoje, o amor que eu sinto por almas, veio muito também dela. 50% veio dela. 50% dela e do pastor Jackson. Mas por que eu estou falando sobre isso? É que creio que todos viram e viam ela como uma mãe. E enfim, eu não tenho muitas palavras para falar ou descrever. Experiências todos tiveram com ela. Alguns não entraram para a família um pouco depois do falecimento dela. Mas eu posso dizer que um pouco do que nós carregamos, o Ministério Chamado Eterno carrega, veio dela. O fato de não desistirmos em diversos momentos foi porque ela não nos deixou parar. Eu e o pastor Jackson. Então ela foi o nosso alicerce durante muitos anos. Sim, mas a gente lembra dela com muita alegria, né? Apesar do quão foi passar aquele momento difícil, mas a gente tem muitas lembranças boas, né? Eu principalmente, da minha parte, né? Que quando eu cheguei, tipo, o grupo de louvor da igreja era o pastor Jackson, ela e o Guilherme. Então, tipo, ela já achou um jeito de me incluir no negócio, de já me empurrar, isso assim, vamos lá que tu vai junto. E aí ela diz assim, não canta assim que tu tá cantando errado. Aí depois assim, mas é teu sotaque, né, que é diferente, tu não é daqui. Ela lembrava, né, e me deu vários empurrão e tal, mas ela me apoiou bastante, né, foi uma pessoa de grande importância para nós e a gente lembra dela com muita alegria. Ela foi a figura do próprio Deus manifestada nas nossas vidas, para que nós não viéssemos desistir do chamado, do propósito. E todos sabem, a maioria sabe, que vivenciou a passagem dela aqui. Ela era assim, braba, guerreira, ela era bravura. É uma palavra que, quando eu digo bravura, eu lembro dela. Garra, persistência, sem desistir. Uma mulher que passou por diversos percalços na vida. Diversos momentos em que realmente poderia ter desistido. Foi uma criança abandonada, sofreu abuso, passou por diversas casas na sua infância e entre outras passagens no qual ela poderia fixar nessas passagens e desistir. Mas ela não desistiu. E o versículo que eu posso usar sobre a vida dela é que ela combateu o bom combate, ela acabou a carreira e ela guardou a fé até o fim da sua vida.
discipular, cuidar, Adorar. igreja, família, amar, servir, conectar. Uma família que ama, uma igreja.